Bom dia, pessoal. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, essa semana vocês devem ter observado que eu não coloquei atividade lá para vocês. Foi um pedido nosso e a coordenação concordou. Dessa semana, daqui para frente, não ter atividade mais no ambiente virtual para você fazer e enviar. O que acontece? No dia 7/12, vai começar as provas chamado de aquela avaliação progresso, como eu tinha falado para vocês. O que que seria basicamente essa variação progresso? Deixa eu só falar para vocês aqui. Em outras palavras, ela seria como se fosse uma recuperação, tá? Ah, professor, eu já tenho nota boa, eu já fui aprovado, eu sou obrigado a fazer? Bem, a palavra obrigação, ela é muito relativa, né? Como que eu posso obrigar você a fazer uma coisa que você não quer fazer? Não tem jeito de eu obrigar a fazer. A prova, ela está disponível para todos fazerem, inclusive os que foram aprovados. O que acontece? Se você já tem uma nota suficiente de aprovação, você pode aumentar essa nota. Quem não tem a nota suficiente vai fazer a prova, aí esse tem que fazer para chegar na média e ser aprovado. Ah, professor, eu já tenho a nota suficiente, eu não quero fazer. Aí, pessoal, isso aí não é comigo, tá? Aí isso aí é entre você, seu responsável, e coordenação da escola. Eu não posso falar para você fazer ou não. O que foi dito para a gente é que todos devem fazer, tá? Independente se você está aprovado ou não. Então, o que que seria? Por que que eu posso deduzir isso como uma recuperação? Porque os exercícios que eles pediram para a gente tirar para essa avaliação são exercícios do terceiro e do quarto bimestre, tá? Então, no terceiro bimestre, você deve ter percebido que nós tivemos 10 semanas e cada semana foi aplicada uma atividade. Então, eles pediram para a gente pegar desde a primeira semana do terceiro bimestre até o quarto bimestre, que foi semana passada. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa assim para você não ficar perdendo tempo de indo lá vou lá no na terceira semana do terceiro bimestre. Vou ver que atividade que é que ele deu aqui. Ah, esses exercícios, tá, então vou estudar eles. Depois eu vou estudar da oitava semana do terceiro. Não, eu fiz uma seleção de 20 exercícios, pegando desde o terceiro bimestre até semana passada. E eu coloquei esses exercícios numa uma folhinha aqui para a gente refazer eles. Ou seja, daqueles tantos exercícios que a gente tinha, quer ver? Pela conta, só no terceiro bimestre a gente tinha 50 exercícios, porque é 5 em cada semana, e mais esse aqui, 6, 5, 30, tinha 80 exercícios. Desses 80, para você não ter que olhar um por um, eu fiz uma seleção de 20, tá? E coloquei para vocês e a gente vai fazer esses exercícios. Como, professor? Nós vamos fazer esse exercício hoje, nós temos 2 aulas, e na semana que vem, tá? Então, dá uma média de 5 exercícios por aula, mais ou menos, vai dar tranquilamente para você poder fazer para a gente fazer esses exercícios aqui. Aí eu fiz uma revisãozinha, você vai estudar só por essa revisão, só por esses 20 exercícios, ou seja, eu fiz 20 e o Wesley fez 20, então são 40. Só que eu acho que não será 40 questões, eu não sei. Foi falado para a gente que era para cada um fazer 20, e, e nós fizemos. Pode ser que eles usam só 20 exercícios em vez de 40, né? Porque no dia 7 está marcado matemática e arte, tá? Começa dia 7 e termina dia 11, essa avaliação. Então, o nosso de matemática, eu resumi ele em 20 questões e eu vou fazer aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, quiser copiar esse exercício para você ter ele no caderno, ou se depois, se a gente falar um pouco rápido aqui e não dá para você pegar, você pode assistir esse vídeo, que ele está sendo gravado, eu vou colocar lá para vocês, aí você pode pegar os exercícios e estudar esses que a gente está fazendo, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Aqui, ó, eu coloquei como atividade de revisão para avaliação progresso do primeiro ano, né?
Vocês estão vendo aí essa atividade? Na outra Sim, tá aula, aparecendo aqui pra gente. Sim. tá aparecendo, né? Deixa eu voltar aqui. Exercício 1. Todo mundo enxergando, beleza? Esse exercício aqui, gente, trata-se de inequação exponencial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vai acontecer muito aqui como eu peguei exercício do terceiro e do quarto bimestre, vai aparecer exercícios misturados, tá? Às vezes aparece um agora de exponencial, depois aparece um de logaritmo, às vezes aparece um de modular, tá? Então, assim, vai estar misturado esse negócio aqui. Então, é um resumão mesmo que eu fiz. Mas esses exercícios aqui, se você souber fazer eles, você vai ter sucesso na sua prova, tá bom? Então, o que diz aqui, ó, quais são os possíveis valores? Quando a gente fala de possíveis valores, é porque eu vou encontrar mais do que um. Professor, como que eu sei que eu encontro mais do que um valor? Quando for inequação. Sempre quando a palavra inequação aparecer em qualquer exercício, fique atento que você não vai encontrar um único valor. Um único valor você encontra na equação. Na inequação você encontra vários valores. Essa a diferença de equação para inequação, esse sinal. O de equação aparece igual, né? O de inequação vai aparecer de desigualdade. Ou vai aparecer maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Então, nesse caso aqui, ó, a inequação que nós temos que resolver é essa aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. 0,2, mostrar para você. 0,2 é um número quebrado, elevado a x, maior do que 0,04, ó, 0,04 elevado a 2. Tá aqui. Então, o que eu vou pedir para você, para tornar isso aqui mais fácil, toda vez que você pegar uma inequação e essa inequação ela tiver a sua base decimal, a melhor forma para você resolver ela é você transformar essa base que é decimal em fração. Por exemplo, o 0,2, você pode escrever 2 décimos, ó, você está transformando o decimal em fração, e o 2 décimo, ele pode ser simplificado, você vai chamar o 2 décimo de 1/5. Ó, porque isso aqui, ó, ele pode ser dividido por 2. Eu posso fazer de outra maneira depois também, se você quiser, tá? Mas vai se tornar mais difícil. É mais fácil trabalhar com fração do que trabalhar com valor decimal, tá bom? Então, no lugar de 0,2, você vai colocar 1/5. No lugar de 0,04, ó, 0,04, o que que você vai fazer? Você vai escrever 4 sobre 100, 4 centésimos, tá vendo? Aí, o que acontece? Você também vai poder simplificar ele, para andar mais rápido aqui, ó. Você pode simplificar por 4, e você vai colocar lá, deixa eu só admitir um pessoal aqui. E você vai colocar lá, em vez de colocar 4 centésimo, você vai colocar 1 sobre 25. Tá certo? Você vai colocar 1 sobre 25. Então, aqui vai ficar assim, ó, rapidinho. 1/5, estou substituindo, tá bom? Então, você vai colocar 1/5 elevado a x maior. Não, aí o horário não mudou, não. O do nono ano é agora mesmo, não é, gente? Do nono ano, não. Do primeiro ano é agora, do nono ano que é 9 e 10h30. Tá? Eu tô só respondendo uma pergunta aqui, gente, do aluno, tá bom? Às vezes vocês não estão vendo porque ele mandou só para mim.
Aí, no lugar do 0,04, você vai colocar 1 sobre 25, ó. 1 sobre 25 elevado a 2. Não resolveu nada ainda, né? Porque a base está diferente, tá vendo? Mas vamos pensar aqui comigo. Esse 25 que está aqui, ó, você pode escrever ele como 5 ao quadrado. Quando você faz a fatoração dele, você pode escrever ele assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai colocar 1/5 elevado a x maior que 1 dividido por 5 ao quadrado, ó, elevado a 2. Eu só fatorei o 25, em vez de pôr 25, eu coloquei 5 ao quadrado. Aí aqui a gente pode usar uma propriedade de potência que tem. Você pode subir esse 5, tá? Aí você vai ter assim, ó, 5 elevado a menos 1. Por que que eu estou fazendo isso? Para me colocar a mesma base, viu, gente? Porque a ideia de equação exponencial ou de inequação, você sabe que você tem que colocar o expoente sempre com a mesma base, tá? Então, você vai colocar assim, ó, maior, vai subir esse outro aqui também, vai pôr aqui menos 2, tá vendo? Subiu, e coloca aqui 2, ó. Aí você fez o quê? Você pegou o denominador e subiu ele. Por isso que aqui era 1, ficou menos 1. Agora sim, ficou com a mesma base, ó. Aí você pode vir aqui e cortar. Aí você vai ter essa continha aqui, ó. Olha só. Menos 1 vezes x fica menos x. Maior. E aqui fica menos 2 vezes 2, que fica menos 4. Você sabe que quando a gente tem, por exemplo, os dois aqui negativos, você tem que multiplicar por menos 1, e inverter tudo. X menor que 4. Aí, ó. Aí você trocou o sinal do X, trocou o sinal do 4 e trocou essa medida aqui também, que era maior, virou menor. Então, o que que seria a resposta? X pode ser qualquer número que você quiser que seja menor do que 4. Então, seria isso aqui, ó. X menor do que 4. Seria isso. Agora, se você quiser fazer diferente, eu vou te mostrar aqui. A partir daqui, ó, você pode fazer diferente. Até aqui você pode fazer dessa forma. Agora, a partir daqui, se você quisesse fazer diferente, você ia ter que fazer assim, ó. Colocar tudo com base 1/5. É possível colocar tudo base 1/5? Você concordou que eu coloquei base 5. Mas é possível você deixar também tudo com base 1/5. Você poderia escrever assim, ó. Olha a outra opção. 1/5 elevado a x maior. Olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó. Você poderia escrever assim, ó. Que é a mesma coisa, tá? Você poderia escrever 1/5 elevado a quadrado que está elevado a 2, ó. Olha aqui. É a mesma opção, tá vendo? Esse 1 sobre 5 ao quadrado é a mesma coisa de 1/5 elevado a 2, porque o 1 não altera quando você eleva a 2. O 5 elevado a 2 dá 25, então isso aqui seria uma opção. Aí você poderia vir aqui e cancelar a base agora, ó. Você deixou a base tudo o quê? 1/5, ó. Cortou 1/5 e cortou 1/5. Aí sobrou para você isso aqui, ó. Olha aqui. X. Só que eu não vou poder pôr o sinal de maior. Sabe por que eu não vou poder colocar o sinal de maior? Lembra que quando a gente estava estudando inequação, eu falei assim, ó.
toda vez que sua base for um número entre 0 e 1, você tem que inverter esse sinal. E aqui, nessa forma, ficou entre 0 e 1, porque 1/5 é 0,2. E 0,2 é entre 0 e 1. Então, esse 1/5 aqui, ó, quando você colocar na base 1/5, você corta. Como ele é um número entre 0 e 1, você tem que vir aqui e mudar isso aqui. Se é maior, ele vai ficar o quê? Menor. E 2 vezes 2 dá quanto? 4. Aí, mesmo resultado, ó. Professor, por que você não inverteu o sinal aqui, ó, quando você desceu daqui para cá? E aqui você inverteu. Aqui eu não inverti porque a base aqui é maior do que 1. Você percebeu que eu coloquei base 5? Se a base é maior do que 1, você não tem que inverter. Por isso que eu fiz com base 5. Por isso que eu não inverti. Agora, se eu quiser colocar base 1/5, aí eu vou ter que inverter. Porque quando o número está entre 0 e 1, quando você cortar essa base, que é um número entre 0 e 1, aí você tem que inverter. É maior, virou menor. Tá vendo? Então, são duas maneiras de fazer o exercício, mas não vai mudar. Cuidado, porque pode aparecer o mesmo exercício com um sinal maior. Ó. Nesse caso aqui, se eu resolver fazer desse jeito e esquecer desse detalhe que eu tenho que mudar isso aqui, eu ia marcar a letra D. Olha aqui, maior que 4. Tá vendo? Cuidado, são detalhes. Quando eu estava passando para você aí na equação exponencial, eu mostrei para você exatamente isso, em relação à base. A base está entre 0 e 1, você tem que vir aqui e inverter. A base está maior do que 1, aí você só conserva. Tá certo? Olha para você ver as duas respostas aí, ó. Tudo do mesmo jeito, ó. Você fazendo com base 5 ou você fazendo com base 1/5. É tudo a mesma coisa. Beleza? Dois. Ah, essa é mais fácil. Né? Tem nenhum valor aqui que pode me ajudar a confundir. Ó. Se eu tivesse um 2 aqui, poderia confundir vocês. Porque o aluno fala, é 2, que 8 elevado a 2 é 16. Não. 8 elevado a 2 é 64. Né? Então, nesse caso aqui, você é equação, então eu vou ter que achar só uma resposta. É equação por quê, professor? Porque tem o sinal de igualdade. Se é igualdade, é equação. Então, você não encontra valores maior, não vai aparecer maior que 10. Todos maiores que 10 servem. Não. Aqui você vai encontrar um número só. Primeiro passo é fazer com que as duas bases fiquem a mesma. A mesma, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fatorar o 8, você vai decompor ele. Quando você decompor o 8, você tem 2 elevado a 3. Ó. Essa é a parte quando você decompõe o 8 elevado a x. O 16, quando você decompor, você vai ter 2 elevado a 4. Vocês estão entendendo o que é a decomposição, né? É você pegar o número e começar a dividir ele. Aí você vai começar a dividir ele, ó. Começa a dividir por 2, por 2, por 2 e vai. É isso aqui. Então, quando você decompor o 16, você vai ver que vai dar 2 elevado a 4. Observou que aqui agora ficou a mesma base? Ó. Então, você pode vir aqui e cortar. Aí sobrou o exercício, o expoente para você fazer, ó. 3 vezes x, como é potência de potência, tem que multiplicar. 3x igual a 4. Então, x é 4/3. Aí. Bem facinho esse, ó. 4/3. Seria a letra A. X igual a 4/3. Aqui você não tem que observar se a base é maior que 1, se está entre... Aqui não, na equação não. Você faz essa observação só quando for inequação. Tá certo? No caso da equação, é só fatorar, igualar as bases e cortar. Tá certo?
Cuidado, hein? Se aqui tivesse uma letra E, falando que x vale 2, muitos alunos iam fazer isso. Eu falo por experiência, eu já vi foi muitos fazer isso. Uai, lógico que é 2, professor, porque 8 elevado a 2 é 16. Não, não é. 8 elevado a 2 não é 8 vezes 2. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. Beleza? Olha aqui uma outra equação. Equação, tá vendo? Ah, professor, mas essa equação aqui está com base decimal. Lembra que eu falei o que a gente faz quando eu pegar um número decimal igual a esse? Eu vou pegar o 0,25. Se está decimal, a melhor forma é você transformar esse decimal em fração. Então, nesse caso, você vai ter 25, ó, sobre 100. É assim que a gente transforma o decimal em fração. Aí você pode vir aqui, né? E simplificar, ó, para ficar mais fácil, ó. Você simplifica por 25, que é mais rápido, gente. Mas você pode simplificar por 5 e depois por 5 de novo, tá? Não tem problema não. Então, em vez de 0,25, você vai colocar 1/4. Tá certo? Então, vamos escrever aqui, ó. Olha a equação que você vai ter que resolver. 0,25 elevado a x mais 1, ó, x mais 1, igual a 8. Então, esse 0,25, nós já sabemos o que a gente vai fazer com ele, né? Você vai colocar 1/4, ó, 1/4. Aí você vai abrir um parêntese aqui, não pode esquecer, tá? Porque você pôs fração, você tem que abrir. X mais 1 igual o 8, você vai escrever o quê? 2 ao cubo. Sim. Agora, tem uma opçãozinha aqui também, para a gente ganhar mais tempo. Esse 4 aqui, ó, esse 4 eu sei que esse 4 aqui, deixa eu escrever ele aqui no canto. Ele é 2 ao quadrado, ó. Não é? Então, quando você subir ele, aí ele vai ficar como? 2 elevado a menos 2, né? Para você colocar na mesma base. Então, esse 1/4 que está aqui, aí quando você subir esse 2, você vai colocar 2 elevado a menos 2, ó, que está elevado a x mais 1, igual a 2 elevado a 3. Pronto. Agora sim, está na mesma base. Cancelou e fez a continha com o que sobrou. Chuveirinho aqui, né? Então, você vai ter menos 2x, menos 2x, menos 2, não esqueça o joguinho de sinal, igual a 3. Né? Então, vai ficar menos 2x igual a 5, porque esse menos 2 ele vem para cá, e ele vai vir mais, com 3 mais 2, 5. X será menos 5 meios. Ó. Você pode multiplicar por menos 1, aí esse fica positivo e esse negativo, mas o final vai dar isso aqui. X igual a menos 5 meios. Seria a letra B. Então, apareceu o número decimal, a dica é transformar em fração. Porque quando você transforma ele em fração, você pode subir ele depois com a base 2, base 3, base 5. Aí vai depender do exercício. Beleza? Eu vou parar por aqui, gente. Só até esse 3 mesmo.
tá? E na outra aula, no último horário, a gente faz mais uns 3, mais 4, tá? O que der pra gente fazer. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Tranquilo? Ok, Anderson. Até a próxima aula. Então, até daqui a pouquinho.